mês ao longo do ano. Eu não consigo falar com ele, porque o futebol está acontecendo. Agora eu penso que para a maioria dos sacerdotes que estão aqui, o perigo para a maioria dos padres, para muitos padres, é quando colocam um ministério no trono. É quando o ministério está no trono. Tem uma diferença, uma distinção. É Jesus ou é o ministério? É a pessoa de Jesus, que é o Senhor, o seu amante, o seu amado, o seu melhor amigo, o seu Salvador, o seu Redentor, o seu pão. É a pessoa de Jesus ou é o trabalho que você faz para Ele? Vocês entendem a diferença, irmãos? Sim? Porque para sustentar a vida sacerdotal por alguns anos, ou por algumas décadas, para sustentar a sua vida desde o dia da sua ordenação, até o dia que você vê Jesus face a face, você tem que começar a amar o Senhor. Ele precisa ser tudo para você. Porque você pode ver que seu ministério pode mudar. Às vezes você pode não estar ativo sempre fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Existe um homem relativamente jovem, provavelmente 50 anos. Ele estava nos Irmãos do Sagrado Coração. E ele era padre na sua comunidade. E ele desenvolveu uma doença degenerativa. Ele não conseguia abotoar o seu botão. Ele tinha dificuldade para segurar as coisas. Uma vez eu estive com ele, estive perto dele, e eu estava olhando para ele. E eu estava me sentindo com tanta pena, eu estava sentindo tanta pena. Eu disse ao Senhor, que pena! Nós precisamos muito de sacerdotes. E ele é um bom padre. Ele é tão santo. É um desperdício ele ter essa doença. E o Senhor me disse no meu coração, Patty, você não entendeu nada. No degrau em que você compartilha dos meus sofrimentos, quando ele está nesse degrau, ele compartilha da minha glória. Você não entendeu nada. Ele morreu. Não muito depois disso. Uma vida curta. Um sacerdócio muito curto. Mas ele era apaixonado por Jesus. Então, mesmo com o seu corpo morrendo, caindo, ele estava muito feliz. Porque Jesus estava no trono da sua vida. E eu vou contar para vocês a história de outro sacerdote que eu conheço bem. Por 30 anos, eu e meu marido trabalhamos com um sacerdote jesuíta. Seu nome era Padre Harold.
padre Harold, em 69, ouviu falar da renovação. 69. 1969. Ele é ótimo, né? E ele entrevistou um candidato aos jesuítas. Padre Harold era um psicólogo. E ele soube que esse jovem estava envolvido com a renovação. E a renovação só tinha começado 2 anos antes. Na verdade, nem se chamava renovação carismática. E depois nessa entrevista, ele começou a perguntar coisas a esse rapaz. O que é o batismo no Espírito? Como isso ajuda? Que mudanças acontecem? E depois das respostas, ele disse: eu quero esta graça. Você pode rezar por mim para que eu receba o batismo no Espírito? Ele se ajoelhou. Esse jovem rapaz colocou as mãos sobre sua cabeça. Ele pediu que o Senhor renovasse o seu batismo, o padre. Que ele renovasse os seus votos, suas promessas sacerdotais. E depois o jovem pediu que o padre Harold fosse batizado no Espírito. E o padre Harold disse depois: a única coisa que eu senti é que eu me senti estúpido, idiota. Eu sou um padre, ele é um jovenzinho, eu sou um psicólogo, tentando ver se ele pode ser aceito na minha ordem, e eu estou ajoelhado diante dele, e ele está rezando sobre mim. Eu me senti idiota. Escutem. Ele não sentiu nada naquele momento. But, yeah. Toda a sua vida mudou. Toda a sua vida mudou. Sorry. Ele batizou, foi para casa. Ele entrou na capela. E ele entrou numa profunda oração. Tão profunda como que ele não tivesse antes, como nunca antes. E ele fez uma promessa ao Senhor. He did a promise to God. Efésios 3. Ele leu Efésios 3, que São Paulo escreveu. A glória a Ele. Que o seu poder trabalhe em nós. Pode fazer muito mais do que imaginamos. Infinitamente. Infinitamente. Que a gente pode imaginar ou fazer. Então, ele disse ao Senhor: eu quero que você faça na minha vida, para a sua glória, infinitamente mais do que eu possa imaginar. E desse dia em diante, e o Senhor usou maravilhosamente ele. Ele teve a oportunidade de rezar com o cardeal Sunans. O senhor deve conhecer. Ele rezou com Dom.
Ele rezou com um padre no México que depois se tornou bispo. Ele rezou com o padre Rick Thomas, que milagres aconteceram no seu ministério. O Senhor usou o padre Harold para começar a renovação carismática na minha cidade. E ele teve em suas mãos milhares e milhares de vidas, sacerdotes e leigos, que se tornaram muito influentes no espalhar do batismo no Espírito. Padre Harold disse: seu principal problema depois do batismo no Espírito, ele era muito centrado em si mesmo, egoísta. Ele ama Jesus, amava Jesus. Ele era o seu único filho. E era difícil para ele para ver os dons das outras pessoas. Ele era muito ligado somente naquilo que ele necessitava. E grande parte do trabalho do Espírito Santo nele, na sua vida, foi fazê-lo estar mais centrado em Deus. E eu quero contar o testemunho de outro sacerdote. O nome desse padre é Emiliano Tardif. Algum de vocês já ouviu falar nesse padre, Emiliano Tardif? Alguns de vocês. Eu acredito que ele é um santo. Ele era um canadense da parte francesa. Mas ele passou maior parte do seu ministério em Santo Domingo. Quando ele ouviu falar do batismo no Espírito, e quando ele conheceu leigos batizados no Espírito, ele não gostou disso nada. Ele costumava dizer: eu não vou reclamar que o pessoal seja maluco, todo mundo batizado seja maluco, mas todo mundo que é maluco na minha paróquia faz parte desse movimento. Então ele não se interessou nada pelo batismo no Espírito. Mas ele ficou doente. Tuberculose. E ele estava no hospital. E tinham 5 pessoas, leigos, do grupo de oração, que souberam que ele estava doente. E foram visitá-lo. E eles disseram: Padre, nós podemos rezar com o Senhor? E ele disse: fechem a porta. Porque ele não queria que ninguém visse essas 5 pessoas malucas rezando por mim. Então eles rezaram, foram embora. E o Padre nos diz isso, testemunha isso. Obrigado, Senhor. Quando eles fecharam a porta, o Espírito Santo estava fluindo naquele lugar. Você entendeu o que aconteceu? Padre Emiliano Tardif, ele foi miraculosamente curado da tuberculose. Como o padre foi miraculosamente curado? E quando ele saiu do hospital, foi liberado, ele dedicou 1 ano da sua vida para conhecer a renovação, para saber.
Ele dedicou 1 ano da sua vida para estudar sobre o batismo no Espírito. E sabe o que aconteceu na vida dele? Esse padre, Emiliano Tardif, estava oferecendo, dando muitos carismas à igreja, às pessoas. Era memorável. Quando ele rezava com um grupo de pessoas, uma pessoa cega podia ver. Se tivesse uma pessoa na cadeira de rodas, ela levantava. Eu pude ler documentos sobre publicações, várias publicações. 10 pessoas cegas viram. 8 pessoas levantaram da cadeira de rodas. Eu conheci uma mulher no Panamá alguns anos atrás. Ela tinha um bebê naquele tempo. Quando o padre Tardif foi ao seu país, grande estado, num grande estado, o seu bebezinho não podia comer, sua vida estava em perigo. E ela não sabia nem se acreditava em cura. Mas a sua sogra disse, você tem que ir. Traga o bebê. E o padre Emiliano ficou assim num palco. Esse é o jeito que ele ministrava. Ele falava muito simples. Rezava em línguas por pouco tempo. Como isso. Curto. E depois, Jesus, o Senhor, mostrava quem ia ser curado. E naquela ocasião ele disse, tem um pequeno menino que está com um problema de comer e desmaiar. Sua vida está ameaçada por causa dessa condição. Jesus está curando esse menino e ele vai ficar bem. E ele ficou bem. Sua mãe me contou, para o ministério do padre, que fez a renovação carismática católica, que não gostava da renovação do batismo, mas ele estava curado. Ele se tornou um ministro de cura. Esse é o poder do batismo no Espírito para mudar vidas. Vocês estão muito cansados para ouvir outra história? Tem certeza? Ninguém está dormindo? Ninguém está roncando? Ok. Eu quero contar para vocês a história de um outro padre, dessa vez do meu país. Esse homem, ele era brilhante. Vocês já ouviram falar de Harvard? É a universidade mais top dos Estados Unidos. 3 dos meus filhos são advogados. E a escola de direito tem diferentes níveis. E eles foram para boas escolas. Mas Harvard é muito melhor. Você tem que ser muito brilhante para estar lá. E esse homem foi graduado em Harvard, em Direito. Ele estava na Força Americana. Ok. Dirigia aviões. Pilotava aviões. E em certo ponto em sua vida, ele se sentiu chamado ao sacerdócio. Ele entrou na ordem franciscana
ele começou a crescer. Rapidamente começou a crescer. Não. Ele era muito talentoso. E ele também era muito bonito. Eu sei disso. Então, ele começou a crescer. E foi confiado a ele o seminário. O reitor foi. E não levou muito tempo para ele ficar muito desencorajado. Ele não se sentia, de fato, motivado a ajudar os seminaristas. Então ele foi visitar irmãs enclausuradas. Eram as pessoas mais santas que ele conhecia. Seu nome era Padre Michael Stanner. Michael, Padre Michael. E ele contou essa história para as irmãs. E isso foi o que ela disse. Michael, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa ser batizado no Espírito. Eu vou ler para você as suas palavras.